senhora presidente, vereadora Flávia, demais vereadores, público presente. Vou fazer um cumprimento genérico para não perder tempo, né? São tantos assuntos. Então, vamos começar com as notícias da semana. Quero aqui destacar, parabenizar o pessoal da Paróquia Santana. Ontem, sábado, eles fizeram um evento, né? Uma noite da polenta. A família italiana estava reunida lá, então parabéns por esse movimento. Cada vez que eu faço questão de destacar aqui esses movimentos, não é? Que a gente sempre encontra uma dificuldade muito grande de arrecadar verba. Então, esse é um lembrete, parabenizando. Também já fazer o convite, reforçar o que alguns vereadores já convidaram. No próximo final de semana, 6, 7 e 8 de outubro, a FEAVIM está novamente realizando a Festa das Nações. Então, quem nunca participou, a gente falou bastante. Eu, particularmente, falei bastante no começo do ano que eu era a favor de não eliminar a festa da uva, mas, de repente, usar um formato que tem funcionado, não é? As famílias presentes, os voluntários participando, então era uma oportunidade. Quem nunca participou, convite aberto aí nesse final de semana. Quero lembrar também aqui, né, dentro da FEAVIM, o pessoal da COVEC, enfim, todas as instituições que participam. Coloca para mim a primeira foto, eu gosto de aproveitar esses 3, 4 minutos, sempre para a gente conscientizar, não é? Então, o Outubro Rosa, de fato, ainda é importante a gente lembrar no tempo de prevenção e de combate ao câncer de mama, para que, de fato, a gente conscientize as pessoas que a doença ela vem de uma maneira muito traumática, não é? Quero crer que 100% das famílias já tiveram um exemplo de câncer, não é? Então, o sinal principal da boa recuperação é a prevenção, é de fato a gente rapidamente identificar. O outro, pode colocar, é uma foto. Eu quero falar um pouquinho de mobilidade urbana. Pode colocar o vídeo? Eu vou comentando durante o vídeo. Então, ali na rotatória, né, perto do Patriarca, Fernando Costa, Riachuelo, Daí Rotelo, assistam um pouquinho, vocês vão entender qual é a nossa preocupação. Horário por volta das 5 da tarde, 5h30, que os alunos estão saindo tanto do Patriarca, no fundo a gente consegue ver lá, não é? Ponto de ônibus, então as crianças se movimentando. Também alguns alunos do Cláudio Gomes. Então aqui eu faço um alerta que nós, motoristas, precisamos de uma conscientização também. Vocês vão ver já já, mas o perigo ali ele é iminente, não é? Aí dá para ver a friada. Durante a semana eu coloquei no Facebook o vídeo completo. Então hoje eu fiz só um resumo. Qual que é o alerta? Eu sou testemunha que novo pessoal da Secretaria de Transportes, eles vêm trabalhando na cidade. Um exemplo é ali no São Mateus. Quanto tempo o motorista da moto ali, imprudente, né? Então, através do Douglas, vou citar só o nome dele para elogiar toda a equipe, eu tenho visto que eles estão se esforçando para tentar melhorar. Mas é urgente ali nessa situação, porque o risco do atropelamento nas crianças é muito grande. Se a gente continua ali na rua Riachuelo, eu acho que tem mais um pedacinho, ou foi só esse? Só esse? Então, ali, continuando na rua Riachuelo, com o Humberto Pescarini também. Então, um alerta para a gente pensar mobilidade urbana. A gente parou um pouquinho de falar do plano diretor, mas a gente não pode perder de vista que o plano diretor é o que vai reger a cidade para os próximos anos. Então, de fato, a gente tem muita informação. Pode colocar, a próxima é da audiência pública, já vou entrar na avaliação, então. Então, alguns vereadores falaram aqui, eu quero destacar um pouquinho do que aconteceu na última sexta-feira. Então, aquele gráfico ali de receitas correntes, então, ficou engraçado, né? Vou tomar a liberdade de chamar de engraçado, porque o meu pequeno tinha uns vizinhos falando lá, você viu, chamaram você de sensacionalista. Meu filho tem 8 anos e ele veio me perguntar, falou assim, papai, fiquei feliz que você é sensacional, né? Aí eu falei para o Miguel, Miguel, não é bem isso que eles estavam falando, mas enfim, fiquei feliz pelo meu filho, né? E já dizia, eu vou tomar a liberdade aqui de usar uma palavra da Bíblia, que é uma das palavras que eu mais gosto, que de fato, nossa boca só fala do que o coração está cheio. Então fiquei feliz por entender. Então fiz questão de trabalhar mais uma vez com dados, isso aí são informações da audiência pública que aconteceu nessa casa sexta-feira. Se vocês olharem o gráfico, aí fica pequeno, mas na internet eu vou divulgar facinho. Queda de 8,76% na arrecadação. Então vamos ser justos aqui. Agora eu entendi o que a prefeitura quer dizer, o que o executivo diz, quando reduziu a arrecadação. Porém, se a gente olhar no gráfico da esquerda ali, 2016,
A barrinha azul bem menor e a barra vermelha bem maior está dizendo o seguinte, que a gente teve uma influência de verba do PAC em 2016 de 21.410.000 aproximadamente. O que aconteceu em 2017? A gente teve uma arrecadação do PAC ali, ó, de 1.370.000, certo? Então, de fato, a gente, se levar em consideração o que não foi previsto, ou melhor, o que foi previsto do PAC e a gente não recebeu, a prefeitura recebeu menos em função do PAC. Mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, e a única palavra que a gente traduz a falta de competência é incompetência, porque quem perdeu o dinheiro do PAC foi essa gestão, foi falado aqui. Colocaram placa lá no Altos do Morumbi, eu sou testemunha, eu moro lá. E aí o que eu mais ouço, porque as pessoas não sabem, isso aí um pouquinho quem é do governo, quem não é, somos nós que estamos envolvidos com a política. Nem minha família não quer saber se eu sou oposição, se eu sou do governo, nem sabem que partido eu sou. Eu estou aqui porque eu quero o melhor para a cidade. E lá no Morumbi, esse dinheiro foi perdido por quê? Má gestão, etc, etc. Pode passar o outro. Só que aí vamos continuar na análise. E aí, aqui eu dou os parabéns à equipe da Secretaria de Fazenda, porque eles foram muito honestos, trouxeram os dados, e eu quero crer, eu acredito nos dados, porque a gente teve receitas positivas, maior receita corrente de ICMS. Então cai por terra aquela desculpa de que a gente está arrecadando menos. Afinal de contas, facinho de ver que em 2017 a gente arrecadou 6 milhões a mais de ICMS, com toda a crise que a gente está vivendo, hein? Positivo, 4,72. Pode passar o outro. Aumento de IPTU. Arrecadação 2016, 26 milhões aproximadamente. O que aconteceu em 2017? Aumentou o IPTU para 27 milhões. Positivo 6%. Pode colocar mais um. Maior receita corrente, serviço de água e esgoto. Aqui tem abre um parênteses aí a questão da Sanebave, mas o mais importante, 12,94% a mais de arrecadação. Se em 2016 arrecadou 16 milhões e 800 mil aproximadamente, 2017, 19 milhões. O que a gente pode já rapidamente avaliar? Que alguma informação aí está trocada. Então eu não consigo ter outra forma de pensar que é a gente solucionar problemas, já falei isso aqui, se a gente enfrentar os problemas. Aí, pasmem, pode colocar o último? Multas. Aumento. 251%. E vamos ser justos aqui. Porque aqui a gente está falando de relatório contábil. A gente não pode colocar multa como uma arrecadação que me é vulnerável, vamos chamar assim. Eu dou aula voluntariado à noite. E cada vez que eu tentar colocar minhas aulas extras como parte do meu orçamento, o que vai acontecer a hora que diminuir essa aula? Esse dinheiro some. Então, tem duas oportunidades de melhoria que eu enxergo aqui. Eu falei com o pessoal da Fazenda. A gente precisa enxergar que esses 3 milhões de multas precisa ter um destino claro. Mas a gente não pode ficar dependente dessas multas. Porque daí a gente cai numa teoria. Pode passar? 8 minutos já? Nossa, falo demais, né? Receita total. A gente teve uma receita positiva de 5,42%, além do que 2016. Então, a gente precisa fazer uma análise aonde a gente está gerindo esse dinheiro. Porque no começo do ano, essa casa aqui, ela emprestou dinheiro para pagar o transporte dos estudantes. E eu entendo, é justo, eu falei isso a semana passada. Eu gosto do debate, eu sou a favor do debate. Se a gente traduz o debate ou empobrece o debate, a gente fica naquelas mesmices, sabe? Corta só o salário, ou manda só embora. Isso é importante, mas não é a principal causa. Por que a gente defendeu tanto a saúde? Pode colocar o outro? Porque os limites legais de prudência, o vereador Edu até comentou, ali eu acho que eu ajudo vocês a enxergar melhor, não é? 2016, a gente passou do limite prudencial. A folha de pagamento está mais do que 208 milhões. 54%. Isso é um risco muito grande. Então, a gente não pode se iludir também. O ano passado foi bom, o final de 2016. Diminuiu a folha de pagamento. Mandou o funcionário público embora? Não. Mandou o cargo de confiança embora? Mandou. E o que aconteceu em janeiro? Eu estou sendo sensacionalista ou saiu no boletim? Coloca o outro para mim, para dar tempo de eu falar. Então, eu quero, mais uma vez, eu faço questão de trazer um pouco de teoria, porque eu tenho certeza, porque eu sou testemunha. Sexta-feira eu fui testemunha das pessoas técnicas, e eu vou preservá-los, mas no semblante,
Dava para ver a agonia do técnico quando ele tem vontade de falar assim, eu falei isso. Dá para a gente subentender, não é? Sabe quando você vê aquela bolinha imaginária, né? Fala assim, eu tinha falado isso. Isso aí chama pirâmide de Heinrich. Tem vários tipos de pirâmides que a gente pode usar na segurança, por exemplo, não é? Mas me ajuda a entender e me ajuda a passar para a população por que eu estou preocupado quando a gente mexe na saúde sem planejamento. A pirâmide de Heinrich diz o seguinte, a gente tem na base ali o número de 3.000 observações, depois no verdinho 600 incidentes, no 30 são 30 danos à propriedade, o laranjinha ali 10, que são lesões leves, até uma lesão grave. Então, já é provado estatisticamente que cada vez que a gente tiver um número muito alto de observações, a gente vai chegar numa lesão grave. E aí, pode passar o próximo? Como é que a gente previne isso? Simples. Se a gente pensar em melhoria de saúde, a gente tem que fazer a lição de casa. Qual que é a lição de casa? Capacitação e gestão. Análise do risco e das barreiras. Disciplina, parceria com universidades, fiscalização, etc. Eu coloquei ali visitas ao Gemba. O Gemba é um termo de melhoria contínua. Os japoneses eles dizem o seguinte, o bom chefe, eles nem usam chefe, né, porque quem tem chefe é índio, mas o bom supervisor é o que de fato vai ao Gemba. Então, como é que você pode aceitar uma proposta de mudança de UPA e de PA? Cortar de madrugada para os que mais necessitam e você não vê os funcionários, ou 100% dos funcionários estão mentindo? Eu duvido. A maior reclamação dos funcionários, não vieram nos perguntar, não vieram nos pedir opinião. A gente tem tanta sugestão. Então, a pirâmide de Heinrich mostra simplesmente o seguinte, ou a gente cuida e evita os grandes observações num número tão alto, ou vai acontecer um acidente grave. Pensei muito se eu deveria falar isso aqui. E a gente tem uma lição aprendida. Na época que o menino morreu na escola, isso é sensacionalismo. Se eu viesse aqui e falasse assim, tá vendo? O menino morreu lá por incompetência. E é um assunto muito sério. Vim chamar de sensacionalista? Para a gente pensar, meus queridos. Pode passar o outro slide. Ministério da Saúde, ele diz o seguinte, Fundação Fiocruz, se alguém não conhece, sensacionalista a Fundação Fiocruz. 73% dos erros cometidos em hospitais são evitáveis. E aí você vai jogar a responsabilidade no funcionário que não tinha refeição para comer, que não tem uniforme, que não sabe para onde vai, que está sendo mandado para outra secretaria. Aí é só para a gente completar, durante a semana eu faço questão de colocar, ele diz o seguinte ali, os especialistas, bactéria não tem asas, ela passa, abre aspas, né? Ela passa de paciente para paciente porque alguém a carregou nas mãos. Sempre se soube que lavar as mãos é importante, mas continua sendo um desafio. E aí a gente precisa pensar esse desafio. Melhoria na questão de saúde é conscientização, melhoria no ambiente de trabalho, melhoria na questão dos equipamentos. Porque, para terminar minha fala, eu queria só completar, antes do último slide, a teoria de Heinrich. Só tem 2 tipos de possibilidades de acontecer um acidente. Ou por um ato inseguro, ou por uma condição insegura. E o Heinrich já diz lá, no século passado, que se a gente não cuidar das condições seguras ou inseguras, o acidente vai acontecer. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. E eu tenho orgulho, mais uma vez, de dizer que eu chego na minha casa para os meus filhos e eu falo quando eu erro. Que trauma é esse? Que trauma é esse de assumir, puxa vida, tomamos uma decisão errada, voltamos atrás, parabéns, vamos acolher. O Conselho Municipal de Saúde, lá no mês de abril, ele propôs uma série de... Eu não vou ler todas aqui, não é? Mas o Conselho, na conferência, disse o seguinte, viabilizar o médico clínico para atender demanda diária da UPA, não terceirizar serviços, construir uma OBS na Vida Nova, construir uma OBS na região da Capela. Então, essas ideias estão aqui, foram distribuídas. Quem quiser, né? O Francisco, o presidente da Comissão Municipal, está aqui para todo mundo ver. Pode colocar o último slide, só para eu terminar meu raciocínio? Nesses 20 segundos eu pergunto e concluo. Qualquer mudança sem planejamento tem a sentença determinada de ser fracassada, se não tiver planejamento. No caso da saúde, é comprovada cientificamente e sabemos quais são os danos.
Qual a dificuldade de assumir erros e buscar melhorias para a população? No meu modo de entender, só tem uma solução. É, de fato, a gente cobrar. Então, fiquem com Deus. Desejo a todos, nesse mês de outubro, aos devotos de Nossa Senhora Aparecida, um feliz aniversário de 300 anos aí.